Você já percebeu como aquilo que você imaginava ser o seu destino começa a se desfazer sem pedir permissão? A gente cresce acreditando em linhas retas, em planos bem definidos, em versões de nós mesmos que parecem tão claras, tão possíveis, quase inevitáveis. Existe uma promessa implícita de que, se fizermos tudo certo, nos tornaremos exatamente aquilo que sonhamos. Mas a vida não respeita roteiros, ela dobra caminhos, interrompe certezas, quebra expectativas com uma frieza que no começo parece injusta. E é aí que começa um tipo de construção que ninguém ensina, aquela que nasce não dos sonhos, mas das rupturas. Porque no fundo, não é o que você quis ser que te define, é o que você precisou se tornar para não se perder de si. Existe uma dor silenciosa em abandonar versões de quem a gente imaginava ser. Não é só mudar de plano, é fazer um luto por identidade que nunca chegou a existir, mas que ainda assim parecia tão real dentro de nós. E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre como dói perceber que você não será aquela pessoa idealizada, que certos sonhos não vão acontecer do jeito que você planejou, que algumas portas não vão se abrir. Mas o que também quase ninguém percebe é que enquanto algumas versões de você morriam, outras estavam sendo construídas em silêncio, versões mais resistentes, mais profundas, mais verdadeiras. Você não foi moldado apenas pelo que deu certo. Você foi moldado principalmente pelo que te feriu e não te destruiu. Pelas vezes em que você quis desistir, mas ficou. Pelas noites em que você não tinha respostas, mas continuou existindo mesmo assim. Pelos dias em que levantar parecia um esforço desumano e ainda assim você levantou. Existe uma força que nasce quando você entende que não tem mais para onde fugir de si mesmo. E essa força não é bonita, não é leve, ela não é romântica, mas ela é real. Porque chega um momento em que você para de tentar ser alguém ideal e começa finalmente a sustentar quem você é, com todas as contradições, imperfeições e cicatrizes que isso envolve. E isso exige coragem. Coragem de olhar para dentro e aceitar que você mudou. Coragem de reconhecer que algumas partes suas nunca mais voltarão a ser como antes. Coragem de continuar, mesmo quando a vida não faz sentido algum. A verdade é que nem sempre a vida vai te oferecer escolhas bonitas. Às vezes, ela só te oferece resistência. E ainda assim, dentro dessa resistência, existem pequenas chances, quase invisíveis, de reconstrução. Talvez a sua maior vitória nunca tenha sido alcançar aquilo que você sonhou. Talvez tenha sido sobreviver aos dias em que você não via propósito em nada, e mesmo assim não desistiu. Por que continuar quando tudo em você pede para parar? É um tipo de vitória que ninguém aplaude, mas que transforma completamente quem você se torna. Não subestime a pessoa que você é hoje. Por trás dela existem batalhas que ninguém viu, decisões que ninguém entendeu, silêncios que você teve que suportar sozinho. Existe uma história inteira de resistência que não aparece na superfície. E existe principalmente uma força que você ainda não reconhece totalmente, porque ela nasceu aos poucos, nos momentos em que você achava que estava quebrando, mas na verdade estava se refazendo. Você não é apenas aquilo que queria ser. Você é aquilo que permaneceu quando tudo tentou te desmontar. Você é aquilo que resistiu quando parecia mais fácil desaparecer. Você é aquilo que sobreviveu às suas próprias dúvidas, aos seus medos, às suas perdas. E isso não te torna menor. Isso te torna profundo. Isso te torna humano.
Isso te torna, de uma forma silenciosa e quase invisível, gigante. Talvez a vida nunca tenha sido sobre chegar a um lugar específico. Talvez nunca tenha sido sobre se tornar perfeito, completo, ou exatamente aquilo que você imaginou lá atrás. Talvez sempre tenha sido sobre aprender a permanecer. Permanecer mesmo quando tudo em você se quebra. Permanecer mesmo quando ninguém vê. Permanecer mesmo quando você já não reconhece mais quem está no espelho. Porque existe algo muito poderoso em não desistir de si, mesmo imperfeito, mesmo cansado e mesmo cheio de dúvidas. A verdade é que você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa se encaixar em nenhuma versão idealizada de quem você deveria ser. Você só precisa continuar. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, um recomeço de cada vez. E quem sabe, um dia você vai olhar para trás e entender que não era sobre se perder no caminho, era sobre se encontrar em meio ao caos. Então, se hoje tudo parece confuso, respira. Você ainda está aqui. E às vezes, isso já é tudo. E talvez, só talvez, isso já seja mais do que suficiente. E se essa reflexão fez sentido para você, eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo. Em que momento da sua vida você percebeu que estava se tornando alguém diferente do que imaginava? Isso te assustou ou te fortaleceu? Às vezes, colocar em palavras o que a gente sente já é o primeiro passo para entender a própria história.